Se você tem dúvida se a adoçante faz bem ou faz mal para a saúde, se dá para usar ou se não dá, assiste esse vídeo até o final, porque nele eu vou te explicar absolutamente tudo sobre os adoçantes. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lucas Malman, eu sou nutricionista, tenho especialização em nutrição esportiva, fisiologia do exercício, título internacional de Advanced Nutrition Specialist pela IFBB. Tenho formação também como analista comportamental, analista emocional e além disso sou professor, palestrante e proprietário da clínica Lucas Malman, realizando meus atendimentos aqui na clínica de maneira presencial em Porto Alegre e ao redor do mundo inteiro de maneira online. Esse canal foi feito para você, para realmente poder te auxiliar, levar mais saúde para a sua vida e principalmente para que você tenha uma vida de longevidade e de qualidade. O assunto do nosso tema de hoje, então, do nosso vídeo, é justamente sobre os adoçantes, um tema que muitas pessoas têm dúvidas se realmente vale a pena usar, não vale, se faz bem, faz mal para a saúde. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje, mas gostaria de te pedir inicialmente para que você possa curtir esse vídeo, compartilha ele também com os teus amigos e não deixe de te inscrever aqui no canal, aciona as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo no ar, você vai ser avisado, tá bom? Curtiu aí? Então tá, então vamos lá. Gente, o tema do nosso vídeo de hoje, então, sobre os adoçantes, é um tema muito polêmico, né? Você consegue encontrar muitas informações referentes ao adoçante, se vale a pena usar, não vale. Então hoje eu quero explicar para você sobre isso e explicar quando que vale a pena usar, quando que não vale, quais são os cuidados que você deve ter nesse sentido. Então os adoçantes, eles vieram para substituir o uso do açúcar, tá? Então esse é o primeiro ponto importante. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o açúcar ele tem vários malefícios para a nossa saúde. Então, nós podemos falar, né, sendo o gatilho para o desenvolvimento de diversas doenças, como, por exemplo, diabetes do tipo 2, esteatose hepática, síndrome metabólica, que vai refletir, por exemplo, em uma dislipidemia, numa hipertensão arterial. Então, tem diversas doenças onde o gatilho para o desenvolvimento dessa doença acaba sendo a utilização do açúcar. Então, a proposta dos adoçantes é que você possa justamente adoçar mais, porém com uma menor carga calórica. Então, quando nós analisamos os adoçantes, você consegue ter um potencial de adoçar mais, porém com uma carga calórica muito baixa. E quando nós falamos, por exemplo, do processo de emagrecimento, o processo de emagrecimento se dá por déficit calórico. Então você consome menos calorias, gasta mais calorias e você vai ter o processo de emagrecimento. Quando nós pegamos, por exemplo, aquele paciente que tem hábitos alimentares muito ruins, que não faz dieta, que come muita comida industrializada, etc., esse paciente ele tem uma qualidade nutricional muito ruim. Então, pensando nesse paciente, uma forma de fazer uma transição de hábitos alimentares, o adoçante pode estar ajudando ele. Não só na questão de palatilidade, mas também e principalmente na questão calórica. Então, lembra que eu falei, o déficit calórico acaba sendo fundamental no processo de emagrecimento. Então, para esse paciente, você ter ali o consumo de adoçante com carga calórica baixa vai auxiliar muito nesse processo de emagrecimento. Então, o adoçante para aquele paciente que está com obesidade, etc., pode ser uma estratégia interessante, principalmente ali no início de tratamento. E aí, é muito importante que a gente fale, né, que a gente converse sobre os tipos de adoçante. Então, você vai ter o adoçante natural, os adoçantes naturais e os adoçantes artificiais. Tudo que é artificial, obviamente, não leva bem à nossa saúde. Então é coisa feita pela indústria, componentes ali que são feitos pela indústria. Então, obviamente, isso não causa nenhum benefício. Quando nós falamos dos adoçantes artificiais, quais são os exemplos deles? Nós podemos dizer o aspartame, a sucralose, a sacarina
Enfim, tem diversos adoçantes artificiais, mas esses são os mais conhecidos. Quando nós falamos dos adoçantes naturais, nós estamos falando de, por exemplo, estévia, eritritol, xilitol. Então, os adoçantes naturais acabam sendo uma boa opção para aquele paciente que vai fazer uso dos adoçantes. Inclusive, tem alguns estudos sendo desenvolvidos, não é 100% comprovado, ainda está em âmbito de pesquisa, mas fazendo uma correlação entre o uso de adoçante artificial e o surgimento, por exemplo, de câncer. Então tem que ter muito cuidado com isso. Além disso, quando nós falamos ainda do adoçante artificial, outro problema dele é justamente a questão do organismo ter uma dificuldade em metabolizar. Então, como ele é um adoçante artificial, o organismo acaba tendo um pouco mais de dificuldade. E essa dificuldade ela pode resultar em vários problemas. Então, nós podemos pensar, por exemplo, em alterar a composição da microbiota intestinal, gerando permeabilidade intestinal, que depois pode contribuir também para uma resistência à insulina, pode contribuir também para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, o adoçante artificial, falando do nosso sistema intestinal principalmente, ele acaba sendo muito prejudicial. E o sistema intestinal ele age em diversos aspectos, desde a produção de neurotransmissores, sistema imunológico, enfim, tem diversas funções. Então, o adoçante artificial ele acaba realmente sendo muito prejudicial para a nossa saúde, principalmente nesse sentido. E outro ponto importante é a gente entender que a gente tem que analisar efeito fisiológico e efeito neurológico. Então, quando a gente fala do efeito fisiológico, nós estamos falando dessa questão, por exemplo, de carga calórica, emagrecimento, etc. Quando nós falamos do efeito neurológico, o que nós temos que observar? Que quanto mais você ficar provocando o seu organismo, pior vai ser. Então, por exemplo, se você tem um alto consumo de adoçantes, mesmo que naturais, o seu paladar, o seu sistema neural, ele vai acostumando com essa parte mais doce. Então, automaticamente, você depois conseguir se livrar dos hábitos dos doces acaba sendo mais difícil. Então, tem que ter um cuidado também com esse efeito a nível neurológico, justamente para que você não adapte o paladar. Então, o resumo de tudo, o 100% ideal é que você não use adoçantes, então que você consiga ter uma alimentação bem limpa, uma alimentação saudável, com o real sabor dos alimentos, mas quando nós falamos em processos de transição ou em algumas artimanhas, ali, algumas ferramentas melhores, os adoçantes naturais. Então fuja dos adoçantes artificiais e dê prioridade sempre para os adoçantes naturais. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que possa ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele, compartilha também com os teus amigos, manda para aquelas pessoas que você sabe que tem dúvidas referente a isso. E caso você tenha ficado com dúvida, manda aqui nos comentários, porque eu mesmo vou estar te respondendo. Vou estar deixando também aqui o meu Instagram para você, lá eu posto a minha rotina diária, tem os stories onde eu abro caixa de perguntas e a gente pode caminhar juntos através lá daquela plataforma. Então não deixe de me seguir também no Instagram e eu vou estar deixando aqui no final do vídeo 2 sugestões de vídeos aqui do canal para que você possa continuar a sua jornada de aprendizado, tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e eu vou estar te aguardando aqui no nosso canal, no nosso próximo vídeo.